O assunto de hoje é: você sabe identificar fake news? Sim, notícias falsas usando apenas o seu celular? Será que realmente é crime compartilhar mensagens de fake news que você recebe no celular, mesmo que você não saiba? Bom, hoje iremos abordar esses assuntos para que você consiga se proteger dessas informações, essas desinformações, e também que você não propague correndo risco até judicial. O objetivo é o seguinte: identificar se uma notícia é falsa ou verdadeira usando apenas o celular. E para isso, teremos que passar por 4 temas. Tema 1. Você sabia que é crime compartilhar notícias falsas? Tema 2. Por que criminosos compartilham notícias falsas? Tema 3. Como saber se uma notícia é falsa usando o Google? E tema 4. Como saber se uma notícia é falsa usando o boatos.org? Então, finalidade de hoje é basicamente a gente usar o celular para saber se uma notícia ela é falsa ou não, tá bom? Então, olha só, você sabia que compartilhar notícia falsa é crime? E veja o seguinte, mesmo que você não saiba que a notícia é falsa. Como assim, Diogo? Se eu recebi no meu WhatsApp e mandei para outras pessoas, será que é crime mesmo? Eu já fiz isso. Vamos ver? Vamos ver aqui? Vou mostrar para vocês agora, né? Então, está falando aqui já do primeiro item, né? Vou abrir aqui a janelinha. O que diz aqui, tá? O Código Penal, que foi um decreto de lei. Aqui, ó. Vou até aproximar para vocês olharem. Olha lá. Código Penal, decreto de lei 2848/1940. Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Falsamente fato definido como crime. Pena detenção de 6 a 2 anos de multa. Na mesma pena incorre, sabendo que a notícia é falsa, a imputação a propala ou divulga. Essa é a lei, tá, que faz com que pessoas que propaguem notícias falsas nas redes sejam punidas. Gente, é lei. É lei. Olha aqui o que a advogada diz, ó, advogada de direitos do direito digital. Diz aqui, ó, a BBC. Aqui, ó, Ana Paula Siqueira, especialista em direito digital, ressalta que as pessoas que espalham conteúdo duvidoso também têm responsabilidade por ele. Quem compartilha uma notícia falsa comete o mesmo crime de quem criou aquele conteúdo. Gente, isso é sério. Isso é sério, porque às vezes a gente vai, quando a gente compartilha um conteúdo, né? Recebi isso, recebi isso aí, uma notícia no WhatsApp. Aí tá lá, olha, para ajudar, compartilhe. Aí você vai nas boas intenções, né? Na sua boa intenção. Você vai pegar aquela mensagem e vai mandar para quem você quer, né? Para quem você quer ajudar. Se aquilo for falso, você pode ser responsabilizado. O meu objetivo aqui, gente, não é assustar, mas é alertar, é mostrar a informação e fazer com que você use de forma segura o seu celular, tá? Então, não... Ah, Diogo, mas muita gente compartilha e não dá em nada. Beleza, tudo bem. Só que eu quero trazer a vocês informações precisas. O jeito certo e seguro de usar o celular.
Então, se você se preocupa com isso, é muito importante você levar essa informação, tá? Em questão aí. Por quê? Né? Leva a sério. Por quê? Porque pode dar problema, gente. Pode dar problema. Então, compartilhar informações falsas é crime sim. Ah, Diogo, mas espera aí. Eu recebi um recado, uma mensagem, e não sabia que era falso. Mas isso não tira a responsabilidade daquilo que foi feito. Na dúvida, o que você tem que fazer? Você tem que checar se aquela informação ela é verdadeira, antes de parar o dedo e compartilhar lá. Ah, mas como é que eu faço isso, Diogo? Nessa aula ainda nós vamos aprender a como checar se a informação que você recebeu no seu WhatsApp ela é ou não verdadeira. Tá bom? Então, eu posso dizer aqui que o primeiro tema... Deixa eu até colocar aqui... Esse Diogo estava dizendo coisa aqui. Muito bem. Eu posso dizer, então, que esse primeiro tema aqui, ó... Você sabia que é crime compartilhar notícias falsas? Tá lá na lei, gente. É crime sim. Então, ó, riscado. Você sabe que agora é um perigo ficar propagando mensagens falsas. Agora é o seguinte, ó. Por que criminosos compartilham notícias falsas? Diogo, eu vi aqui uma mensagem. Ela não parecia ter interesse nenhum. Só pediu para compartilhar. Tá falando aqui de uma informaçãozinha. É para tomar cuidado com determinada coisa. Eu fui lá e compartilhei para ajudar as pessoas. Poxa, agora será que eu tenho que checar tudo que me mandam e que eu mando para os outros? Vamos entender por quê. Por que que os criminosos compartilham notícias falsas? Olha só. Os criminosos podem espalhar notícias falsas por várias razões. Muitas vezes relacionados a objetivos maliciosos ou ganhos pessoais. Aqui estão algumas motivações possíveis. Ali, ó. A primeira aqui, ó. Desinformação para manipulação. Isso aqui é muito clássico. Isso aqui é muito clássico. Espalhar notícias falsas pode ser uma forma de manipular a opinião pública, influenciando as crenças e comportamentos das pessoas para atender a certos interesses políticos, sociais ou econômicos. Então, inclusive teve até uma reportagem, né? Falando, uma não, várias, né? Falando que a eleição dos Estados Unidos entre Trump e a Hillary Clinton, ela perdeu. E disseram que por conta das mensagens falsas, e foi comprovado que era falsa depois, foi disseminada lá naquele tempo. Por conta dessas falsas mensagens disseminadas, compartilhadas, propagadas, houve uma mudança de última hora no resultado das eleições, tá? Não vou falar aqui de política, tá, gente? Pelo amor de Deus, eu tô falando de uma reportagem que apareceu lá, tá? Não tô falando nem que eu concordo, nem que eu discordo, tô falando de algo que foi noticiado. E por que isso, gente? Pela investigação, parece que o Trump pagou especialistas nesse tipo de ação, criminosos, para propagar uma mentira em relação à candidata concorrente. E aí, tá? Eu não estou falando que concordo ou discordo, eu estou falando o seguinte, eu estou falando do objetivo, gente. Do objetivo. Você entende por quê, o motivo, tá? Eu só estou falando aqui de uma história, né? Para você entender o motivo, por que existe uma mensagem
e isso ela é feita para ser propagada. Normalmente ela é impactante e as pessoas vão lá e compartilham. E até que explicar que focinho de porco não é tomada, não há mais tempo. E aí você chega ao primeiro motivo, tá, dessa propagação de notícias falsas, tá? Eu sei que é um assunto um pouco chato, no sentido porque pega aqui a parte política do país, que é divisor. Eu quero mais que a gente seja uma comunidade, não que a gente fique discutindo política aqui, tá? Mas eu preciso falar a vocês, gente, da importância de tomar cuidado antes de propagar, tá? O meu objetivo é passar o máximo de informações para que você mesmo utilize a ferramenta da melhor forma possível. Então, aqui está falando que a desinformação para manipulação é para entrar na cabeça da pessoa e fazer com que ela faça A ou B, tá bom? Então, essa é a primeira coisa. Agora, o segundo ponto aqui que foi citado nesse estudo que eu peguei. O segundo ponto é a propagação de medo e pânico. Notícias falsas podem ser usadas para semear o medo e o pânico na sociedade. Isso pode criar confusão, desestabilização e até mesmo levar pessoas a agir de maneiras prejudiciais. Que está repetido, né? Prejudiciais. Como assim, gente? Como assim? Lá na época da pandemia, por exemplo, houve vários boatos, ou também informação, porque eu não fui checar, que a vacina tal matou fulano, que ao dar vacina na pessoa, estavam injetando um chip na cabeça da pessoa. Ou se você tomar a vacina daqui a algumas gerações, os seus filhos nascerão deficientes. Eu posso provar isso, gente? Isso é verdade ou mentira? Não. Se eu não posso provar, isso é uma desinformação. Tá? Eu não posso propagar, porque isso não é algo que eu consiga provar. Tá? Mas aí eu vou mostrar para vocês como é que vocês conseguem ver isso, tá? Como é que vocês conseguem ver se é uma notícia falsa ou não, tá bom? Só que, às vezes, é uma notícia nova e não tem nem matéria para isso. Tá? Mas, assim, eu só tô falando do objetivo aqui. Quando os criminosos, né, eles fazem esse tipo de texto, eles têm uma finalidade. Não é simplesmente estou colocando uma mensagem aqui e pronto. Não. A finalidade, ela pode ser a desinformação, né? Para manipular, para você, por causa de uma coisa política, econômica, social, né? Pode ser também para propagar o medo, para impedir que as pessoas reajam, façam alguma coisa. No caso, por exemplo, na pandemia, teve muita mensagem em relação à vacina, muita. Lembrando que eu vou ensinar aqui como que vocês checam se a informação que você recebeu, tá? Ou tentam checar, né? Tentem checar se essa informação que você recebeu, ela é segura ou não, tá bom? Então, olha só, vamos lá. Um outro ponto é um objetivo de ganho financeiro. Esse texto tem 5 parágrafos, estou acabando já. O objetivo é ganho financeiro, tá? Algumas pessoas podem espalhar notícias falsas com o objetivo de ganhar dinheiro. Isso pode ser feito através de esquemas de phishing, de pesca. Eu vou explicar o que é. Onde os usuários são direcionados a sites fraudulentos para roubar informações pessoais ou financeiras, ou através da geração de tráfego para sites que monetizam visualizações de notícias. É o seguinte. Isso aqui está cada vez mais comum. Acabei de saber pela professora Daniela que uma conhecida dela viu um noticiário que o gov.br tinha liberado, isso por meio de vídeo, tá? Uma mensagem, que o gov.br tinha liberado um dinheiro que estava preso para todos os participantes do ano tal que fizeram. Então eles criam uma série de coisas. E detalhe, sabe o que eles fizeram? Eles recortaram um pedaço
de uma reportagem da Globo para dar credibilidade à notícia. Então, colocaram isso na rede social, colocaram um corte de um programa da Globo que falava de outro assunto, mas aquilo ali se encaixou perfeitamente, como se fosse uma peça. E aí, colocaram a pessoa para ler um texto. A pessoa tocou e caiu no site do Gov. Igualzinho Gov, igualzinho. Isso, gente, é uma propagação de fake news. Isso é uma propagação de fake news. E nesse caso aqui, ele é através agora desse outro motivo. Através do ganho financeiro. Aí eu leio aqui de novo, né? Pessoas que espalham notícias falsas, como eu já digo, ganhar dinheiro, né? Então eles botam um esquema de phishing. O que é phishing, gente? Phishing é pescar. Então ele pesca a pessoa, direcionando ela para sites fraudulentos. E nesse caso, era do Gov. Agora, é o seguinte, tá, galera? Tem que tomar muito cuidado, tá? Fake news não é só mensagenzinha que você recebe no seu WhatsApp. Ele também tá em outras partes da rede, ó. Toma muito cuidado com isso, tá bom? Vamos lá. Outra coisa aqui. Quarto ponto. Propagação de propaganda. Um quarto motivo. Grupos ou organizações podem disseminar notícias falsas como parte de uma propaganda, uma campanha de propaganda para promover suas agendas ou demonizar grupos adversários. Isso daqui acontece demais. É quando você tem programas que simplesmente falam várias coisas, e aí nesse nosso caso aqui, falsas, para que você coloque um grupo de pessoas que estão escutando ele contra aqueles que ele está falando. E uma outra coisa é essa daqui, ó. Entretenimento ou diversão. Tá lá, gente. Infelizmente, algumas pessoas podem espalhar notícias falsas simplesmente por diversão ou para atrair atenção. Isso pode ser especialmente prejudicial quando as notícias têm consequências graves ou prejudiciais para indivíduos ou comunidades. Então, gente, notícia falsa é uma coisa séria, tá? Notícia falsa é uma coisa que realmente é algo que a gente tem que prestar atenção, né? E quando a gente vê algo, é muito importante que você saiba checar se aquela informação ela é verdadeira, tá? E existem inúmeros motivos, né? E assim, porque tem uma série de motivos para que esses bandidos eles façam lá. Conheço uma pessoa que comprou um celular super barato e nunca chegou, por causa de justamente uma notícia falsa. Então, nós acabamos de falar aqui de algo muito sério, eu pelo menos acho muito sério, porque os criminosos compartilham notícias falsas. Agora, como saber se uma notícia é falsa usando o Google? Recebeu uma notícia no WhatsApp. Tá? Por exemplo, recebi aqui uma notícia. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Separei ela aqui para a gente poder fazer juntos, tá? Aqui, ó. Isso é uma notícia, gente, e eu sei que é falsa. Eu sei que é falsa. Então não se assuste, eu não estou falando que isso aqui é uma notícia, uma informação, é uma desinformação. Mas vamos supor que eu tenha recebido isso e não sei se é. E eu vou ensinar agora para vocês como faz para checar pelo Google. Tá bom? Então vamos lá. Ó, recebi aqui no meu WhatsApp essa informação. Confirmado. Amanhã acabarão as mensagens grátis e começarão a cobrar por WhatsApp a 37 centavos. Envie esta mensagem, né? Botou esta mensagem a mais de 3 grupos e terá gratuito por toda a vida. Fique atento na bolinha, pois ela irá ficar verde. Faça e veja.
Já mandei. Então, perceba aqui, né, alguns detalhes. Primeiro, erros de ortografia. Né? Você tem aqui, ó, este mensagem. Ele está falando para você compartilhar, para você enviar. Tá vendo aqui, ó? Tá falando para você mandar essa mensagem. Tá? E aí, bom, eu não sei se essa informação aqui que eu recebi no meu WhatsApp, ela é verdadeira. Eu não sei. Na realidade, Diogo, eu recebi aqui, tô apavorado. Será que vão começar a cobrar o WhatsApp? Você precisa saber checar. Como? Então, o que você tem que fazer e o que eu faria? Primeiro passo é você parar o dedo aqui, ó, na mensagem, como se fosse enviar. Então, eu vou parar o dedo na mensagem. O segundo passo é você vir aqui, ó, nas 3 bolinhas. E para quê, Diogo? Para você achar a opção copiar. Quer ver? Eu vou tocar, ó. Tá aqui, ó, copiar. Uma atenção muito, muito grande aqui. Se você não tocar, desculpa, se você tocar nessas 3 bolinhas aqui e o copiar não aparecer, aqui em cima vai aparecer 2 quadradinhos assim, ó. Assim, gente, ó, 2 quadradinhos assim. Esse botãozinho aqui de 2 quadradinhos, né, sobrepostos, é o botão de copiar, tá? Se você tiver iPhone, também vai estar lá. O botão copiar. Então, eu vou dar um toque aqui em copiar. Eu parei o dedo na mensagem e agora eu vou dar um toque em copiar, tá? Então, toquei em copiar. Quando eu toco em copiar, essa mensagem foi copiada e eu preciso colar essa mensagem no Google. Mas como que eu faço isso, Diogo? Você calmamente pode tocar aqui, ó, na bolinha embaixo para voltar ao início. Aí, o meu Google tá aqui, ó, a barra do Google. Tá? Eu posso até tocar no meio dela. Você também pode acessar, né, buscando aqui, ó, o Google. Pode tocar aqui em cima, ó, aqui em cima. E digitar Google aqui em cima. Vou digitar Google. Tá lá, digitei Google, aqui, botei GOO e toquei em Google aqui. Todo mundo sabe abrir o Google, né? O que você faz agora? Você vai dar um toque aqui, gente, ó, em pesquisa. Quando você toca em pesquisa, você vai fazer o seguinte. Você vai parar o dedo, como se fosse digitar, né? Mas você vai parar o dedo aqui em pesquisar. Muita concentração aqui, tá, gente? Vou parar o dedo lá. Parei o dedo. E aparece o que aqui? Aparece a opção de colar. Quando toca em colar, eu preciso, por último, tocar aqui embaixo. Espera aí. Preciso, por último, tocar aqui embaixo, ó. Nessa lupinha aqui que está no meu teclado, ó. Quando eu tocar, ele vai falar aqui, ó. É fake. A Globo está falando isso. Que o WhatsApp passará a cobrar 37 centavos. Posso tocar para ver, tá? Ah lá, é fake. Que o WhatsApp passará a cobrar 37 centavos por envio de mensagem. Um boato semelhante circulou na web em meados de julho de deste ano. Vou voltar aqui. Tem outros sites falando. Ó. Se eu rolar aqui, ó. O G1 também falou. O Boatos.org também falou. Quando você toca, você simplesmente colou essa mensagem no Google, mandou pesquisar a mensagem inteira e tá lá. Tá? A notícia tá completamente explicada. Você tem que basicamente copiar a mensagem, que eu vou repetir com vocês aqui, e colar essa mensagem dentro do Google. O próprio Google te dá a resposta se o que o pessoal tá falando. Tá bom? Então, vou voltar aqui. Vou voltar. E vou fazer com outra notícia aqui, ó. Essa notícia é uma notícia que parece ser inofensiva. E é de um vídeo. Aqui o texto, ó. Vou aproximar. Chuvas ou mesmo ameaça de chuvas podem causar raios. Se você estiver ao ar livre, nunca se abrigue debaixo de uma árvore. Desligue imediatamente o seu celular ou coloque-o no modo avião. Estas pessoas, está se referindo a um vídeo, tá? Estas pessoas refugiaram-se
debaixo de uma árvore, pensando que era seguro, sem saberem que os celulares que transportavam nos bolsos estavam na posição de antena e atraíram o raio. Aí ainda tá aqui, ó. Compartilhe o vídeo para salvar a vida de quem não sabe disso. Lembre-se de que cada raio equivale a 10.000 volts de eletricidade. Parece ser muito inofensivo, né, gente? Mas pelo que nós vimos até agora, qual é a finalidade desse texto? É que as pessoas se apavorem, que as pessoas fiquem com medo, para causar alvoroço. Na verdade, só quem digitou esse texto sabe por que, que eles fizeram isso, né? Por que, que eles digitaram isso, qual era o grande objetivo. Mas dá para entender que é medo que ele quer. Porque imagina, você está com o seu celular, você está na rua, começa a chover. Você vai achar que o raio vai em cima de você porque o celular está no seu bolso. Mas peraí, será que é verdade isso? Como que eu faço? Eu vou basicamente parar o dedo na mensagem. Eu vou copiar a mensagem, tocando aqui nas 3 bolinhas. E depois tocando em copiar. Lembrando que se ele não estiver aqui, ele está aqui em cima 2 quadradinhos, tá? Toquei em copiar. Depois eu vou lá no Google. Como é que eu vou no Google? Toco no quadradinho lá embaixo. Para poder... Posso tocar na seta também, não tem problema. Vou tocar no quadrado. Eu vou na barra do Google aqui, ó. Posso abrir o Google normalmente, tá? Mas eu vou aqui rapidinho. E agora eu vou dar um toque, parar o dedo, tá, gente? Eu paro o dedo. Eu descanso o dedo assim, ó. Paro o dedo aqui, ó. Aqui em cima. E aí, quando você para o dedo, o que acontece? Aparece que colar. Colar. Quando você toca em colar, você tem que pesquisar isso, gente. Você precisa fazer com que o Google pesquise, tá? E aqui embaixo, ó, você toca nessa lupinha aqui embaixo. Tá lá, ó. Boatos.org, tá? Jogo, essas agências de checagem merecem credibilidade. São empresas normalmente sérias. Por exemplo, o Boatos.org é muito... já é muito antigo, tá? Já ganhou credibilidade e nome no mercado. Inclusive, eu uso demais. Mas se você não quer confiar só em uma, você vai descendo ali e você vai verificar que tem várias empresas, muitas. Inclusive, existe uma ferramenta da própria Faculdade USP de São Paulo, uma das melhores do Brasil, que tem uma ferramenta de checagem. Tá? Por quê? Porque é coisa séria. É coisa séria. Tá? Então, assim, isso aí você pode ir... O Google ele acha trocentos sites. Vários sites falando daquele assunto. Então, basta você procurar acreditar ou não, né? Porque eu acho que cabe cada um interpretar o que está lendo, né? Mas o que eu recomendo é que se ele está falando que é fake, pelo menos para os meus alunos, o que eu falo é que tome cuidado para compartilhar, porque isso pode prejudicar vocês e eu não quero que isso aconteça. Tome cuidado. O meu objetivo é ajudar vocês, tá bom? Meu objetivo é ajudar da melhor forma possível. Só toma cuidado, tá? Então, muito bem. Então, ó, vamos lá, gente. Eu vi aqui essa mensagem de boatos.org. Eu vou dar um toque, tá? Que é esse texto que eu coloquei. Quando eu toco, ó, olha aqui que fala logo no início da mensagem. Não é verdade. E o raio atingiu pessoas em árvore por causa de celular em posição de antena. Não é verdade. Tá? E se você for rolando aqui, ó, tem até notícias, tem até propagandas aqui, ó. Eita. Deixa eu tirar isso. Olha lá. Não é verdade que raio atingiu. Se você for rolando, eles dão os argumentos, tá, gente? Aqui, ó. Os argumentos. Por que que isso não é verdade? Tá? Você vai rolando e ele vai dar os argumentos. Tem notícia, né? Porque esse site ele ganha com as notícias. E aí ele dá versões aqui para as mensagens. Você simplesmente tocou ali, tocou.
e ele vai trazer a explicação do que porque aquilo não é verdade. Tá? Agora, vai em vários sites. Ali no Google tem vários. Assiste e vê se faz sentido. Tá? Só alerta. Toma cuidado. Toma cuidado para não compartilhar mensagens que são falsas. Vou abrir aqui novamente, tá? Agora eu tenho outra mensagem que foi muito, muito popular. Ela foi compartilhada, né, gente? Olha só isso, ó. Tá ali, ó, essa mensagem, ó. Não autorizo, não autorizo, não autorizo. Lembre-se, amanhã começa a nova regra do WhatsApp, que permite o uso de suas fotos. Lembre-se que o prazo é hoje. Ele pode ser usado em ações judiciais contra você. Tudo o que você publicou pode ser publicado e, a partir de hoje, até mesmo as suas mensagens excluídas. Não custa nada, vou aproximar um pouquinho aqui, ó. Olha lá. Não custa nada mais do que simplesmente copiar e colar este aviso e encaminhá-lo. É melhor estar seguro do que ser violado. Não dou permissão ao WhatsApp ou a qualquer organização associada ao WhatsApp, como Facebook e Instagram, para usar minhas imagens, informações, mensagens, fotos. Vou continuar aqui, gente. Eu só botar a mensagem toda. Tá lá. Isso é real. Eu compartilho, não autorizo. Tá vendo alguém engajado ali, né? Aí depois a chamada para ação aqui, ó. A chamada para ação. O convite para você poder participar disso. Tá lá, ó. Compartilhe em 10 grupos e um sinal como este aparecerá no seu WhatsApp, um verdinho. Isso significa que seu telefone está protegido contra a nova regra. No sábado, o WhatsApp será cobrado. Se você tiver pelo menos 10 contatos, enfie uma mensagem para eles. Dessa forma, eles verão que você é um usuário regular e seu logotipo ficará azul e permanecerá gratuito. Falou-se disso hoje na imprensa. O WhatsApp custará €1 por mensagem. Não, €1 não, 1 centavo de euro, né? Nem 1 centavo de euro. Eu acho que a pessoa colocou errado aqui. Envie esta mensagem para 10 pessoas. Ao fazer isso, a luz ficará azul. Caso contrário, o WhatsApp ativará o faturamento. E aí? Aí você se apavora. Ai, meu Deus, vou tacar o dedo, vou mandar para todo mundo. Não, não, não. O que você vai fazer? Vai fazer o quê? Você vai vir aqui na mensagenzinha, tranquilo, tranquilo. Vai parar o dedo em cima, certo? Vai tocar lá nas 3 bolinhas lá em cima, essa daqui, ó, tá lá no canto superior direito do celular. Vai tocar em copiar, certo? Copiar. E agora você vai tocar no quadradinho lá embaixo, para voltar ao início. Vai abrir o Google, vou tocar aqui na barra do Google. Vai parar o dedo lá em cima na barra de pesquisa. E vai tocar em colar. Colar. E agora, depois de colar, você vai fazer o quê? Você vai dar um toque aqui, ó, na lupinha aqui embaixo. Tá lá, ó. O portal G1 já noticiou sobre a fake, né, do WhatsApp, que possa publicar. O UOL Notícias também botou que é falso, que o WhatsApp será pago. O Antagonista também colocou que o aplicativo é fake, que o WhatsApp poderá usar suas fotos e conteúdos. Tecnoblog também falou. Então você escolhe aí, gente. Fiquem à vontade para poder ler o que vocês quiserem e chegarem à conclusão. Agora me conta uma coisa. Se a mensagem ali tá todo mundo falando que aquilo é falso, todo mundo falando, e aí você fala assim, não, mas esse jornal é de esquerda, não, esse jornal é de direita, não, esse jornal é do centro, não, esse jornal não tem nada a ver. Gente, tá todo mundo falando. Só falta ser um ET falando. Não é para acreditar? Aí a pessoa já escolhe não acreditar e ela compartilha e tá tudo bem.
Cada um faz o que quer. Mas eu estou falando só que essa é a ferramenta que você pode usar para chegar a essa conclusão. E é o seguinte, eu acho que eu já posso riscar esse título 3. Como saber se uma notícia é falsa usando o Google? Próximo e último tema, como saber se uma notícia é falsa usando o boatos.org? Bom, é o seguinte, olha só, boatos.org é um site, ele é confiável, tá? É tido como confiável, né? Vou falar que pode ter gente aqui que não concorda, tudo bem, mas é tido como confiável. E ele, basicamente, ele trabalha em cima desses boatos, tá? Então, se você abrir, né, o Google e colocar lá embaixo boatos.org no Google, tem um site só de notícias falsas sendo desmistificada. Então, se você está com dúvida, olha que notícias falsas que estão rolando por aí, você quer ler aquilo como um jornal para saber o que é verdade e o que é mentira, você pode acessar e eu vou mostrar para vocês agora, tá bom? Você sabe que se você receber uma mensagem, você pode basicamente no Google, copiar essa mensagem e jogar no Google, tá? Só que você também pode querer ler sobre as notícias falsas que aparecem antes de recebê-lo. E você pode fazer isso, eu vou mostrar agora, tá? Então, basicamente, é isso que vou mostrar para vocês. Quer ler? Se antecipar as notícias falsas para saber o que estão falando aí para você, quando receber, já saber que aquilo é falso? É o seguinte, você vai basicamente tocar, né? Tô aqui no meu celular, eu vou tocar lá na barra do Google, tá? Vou botar aqui Google. E vou dar um tac na barra de pesquisa aqui em cima. Então, quando eu toco, eu vou digitar lá em cima, boatos.org. Quando eu digito boatos.org lá em cima, eu basicamente vou dar um toque aqui embaixo, tá? Nessa lupinha aqui embaixo. Aqui, ó. Aí você vai dar um toque. E ele vai acessar o site do boatos.org. Gente, aqui é um site onde você pode pesquisar o que você quer em cima, ou você basicamente também pode ler as notícias em destaque que estão sendo propagadas aí. E qual é a finalidade disso, gente? É que você se antecipe à desinformação. Quando chegar, você sabe que aquilo é falso. E informação é informação, você tem que absorver para poder entender, né? Então, boatos.org, ele já escreve o que está sendo propagado aí, ele já escreve para você matérias e trazendo muitos argumentos interessantes, tá? Para que você não caia nessa tido como crime, né? Nessa propagação de mensagens falsas. E aí, se você rolar aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Fazendeiro no Piauí mata 9 assaltantes que tentaram roubar a fazenda. Tá falando aqui que é boato, tá vendo? Ó? E como é que eu sei? Eu dou um toque. Quando eu dou um toque, ele vai abrir a notícia, tá vendo? Ó? Boato, tá vendo? Já coloca aqui de cara. Aí você vai rolando, ó, tem notícia, tá? Esse site tem notícia. E ele vai colocando lá de cara para você entender que aquilo é boato, não é verdadeiro. E você vai lendo e ele vai argumentando e trazendo para você por que isso é falso. Porque isso é falso. Tá? Então, é confiável. E normalmente ele bota até aqui, gente, ó, a mensagem que é propagada em vermelho, a mensagem propagada dentro do WhatsApp. Vou voltar aqui, ó. Tá lá, ó. Outra mensagem. Tá lá. Então, você tem lá o boatos.org para você poder checar. Ah, Diogo, mas como é que eu faço para acessar mesmo? Abre o Google. Vai abrir o Google. Passa o Google aí no seu celular. Digita aqui na barra de pesquisa boatos.org. Tá? Como se fosse pesquisar, né? Depois que você digita aqui, você vem aqui embaixo, ó, e toca na lupinha. Ele vai abrir o site. Aí você basicamente vai ler as notícias. Ah, Diogo, eu quero pesquisar por uma notícia. Você tem uma barra de pesquisa aqui em cima, tá? Então, por exemplo, vou colocar aqui, ó, WhatsApp será pago.
eu digitei aqui em cima na barra de pesquisa. Quando eu digito na barra de pesquisa, digitei aqui, ó, eu toco nessa lupa aqui em cima. Tá lá. E aí, ó, tem várias informações, tem umas que ele vai confundir, ó, lá, ó. Quem pagou DPVAT entre 2004 tem direito a 550 em site do WhatsApp. Você vai ter que ler aqui e procurar que notícia é essa. Tá? Se você recebeu a informação, no seu WhatsApp em algum lugar, vá no Google e coloca a mensagem lá que pode ser falsa. Se você quer pesquisar aqui dentro do boatos.org, você vai ter que procurar item por item, tá bom? Por exemplo, ó, é essa informação que eu estou procurando aqui, ó. WhatsApp pago, serviço deixar de ser gratuito. Você toca para abrir. E aí você lê a notícia dentro do site. Tá bom? Então, galera, boatos.org também é uma excelente ferramenta. Tanto para você ler notícias que estão, né, chegando aí como falsa, e ele traz os argumentos ali, quanto também para você poder pesquisar por palavras-chave lá em cima, você digita o que você quer saber, para pesquisar dentro do boatos.org.